Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Espíritos. A gente parou na pergunta 198, estamos na parte 2, no capítulo 4, mas antes vamos fazer uma oração. Então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, pedir aos guias e mentores da nossa casa do coração que venham trazer harmonia, paz e equilíbrio para as nossas reflexões, inspiração, equilíbrio para o nosso lar, para nossos familiares, que possamos fazer um bom uso desses estudos, colocando em prática na nossa vida diária, melhorando assim a nossa caminhada e daqueles que conosco convivem. Graças a Deus. Vamos lá então. A Rafa falou na última questão sobre a sorte das crianças depois da morte, né? Então, ela falou que um espírito pode ser adiantado apesar de ser criança, na 197. E hoje a gente vai para 198. E a pergunta é: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Quer dizer, se uma criança morre, né, significa que ela é um anjo, que ela é um espírito superior? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta de provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Quer dizer, não significa que morreu criança é um espírito puro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode até ser um espírito puro, porque evoluiu até aquele momento. Mas isso não significa, né, que a criança sempre é um espírito puro. Até mesmo como a gente viu junto com a Rafa, depende da evolução de cada um. Né? Se ele passou por aquele momento aqui na Terra, um momento breve, é porque ele precisava resgatar em pouco tempo, às vezes era um restante da outra encarnação, até como ele vai explicar aqui na pergunta seguinte. Então, nessa pergunta 198, eles respondem, só porque morreu na infância não significa que é um espírito puro. A 199 fala assim: por que tão frequentemente, então, a vida é interrompida quando criança, né? Mas a continuidade daquilo que a gente estava falando. Às vezes é um resgate que não terminou na vida passada, por algum motivo foi interrompido. E muitas das vezes é uma provação para a família. Então ele diz assim: a curta duração da vida da criança, pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que se deveria terminar. E também, não raro, constitui aprovação para os pais, né, ou para a família, né? Aqui ainda nessa pergunta, 199, ele dá continuidade perguntando: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E eles respondem: recomeça outra existência. Quer dizer, o espírito é imortal e ele vai seguir as mesmas regras para todos. Não só porque é criança significa que é menos evoluído ou mais evoluído, mais angelical, ou, né, isso aí depende. A reencarnação, né, a nossa vida corpórea, é uma experiência individual de cada um. E a gente não pode ligar a infância terrena, né, da maturidade do espírito.
São coisas diferentes, pensando que a reencarnação, a nossa vida, é algo para cada um, diferente de espírito para espírito. O tempo que ele vai ficar na Terra vai depender das necessidades dele, que às vezes a gente não entende, né? Os desígnios de Deus, aquilo que o outro precisa para evoluir. Então, uma criança que morre cedo, às vezes uma prova para a família, uma prova para aqueles que estão perto, né? E ela não precisava de mais para ficar aqui, ela só precisava daquele tempo. Mas também não significa que toda criança é angelical, que toda criança é puríssima, porque o espírito pode ser antigo, o espírito pode ser rebelde. Quantas vezes a gente vê crianças com índoles ruins, né? Que maltratam, que são perversas, que vêm com coisas de outras vidas. Vêm em famílias para que possam ser educadas, ser ensinadas para evoluir. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui hoje, falando das crianças no Livro dos Espíritos. Um beijo para vocês e espero que eu tenha conseguido passar algum entendimento com esse nosso estudo conjunto. Um beijão e até a próxima!